Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e hoje eu vou fazer um vlog 24 horas lendo os livros que eu peguei na ação do Exploda Seu Kindle. Bom, gente, aconteceu o Exploda Seu Kindle há algum tempinho atrás, né? Não sei quando que esse vídeo tá indo ao ar, mas enfim, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que foi uma ação organizada pela Iris, do @Divulga Nacional, em que vários autores do Brasil inteiro, autores nacionais, se organizaram para deixar suas histórias gratuitas, ou com uma promoção bem legal na Amazon, para o maior número de pessoas conseguir baixar e, enfim, democratizar a literatura nacional. Foi uma ação muito da hora e que teve muito sucesso, teve uma repercussão enorme, saiu até no Globo e obviamente que muita gente pegou 500 mil livros. Eu peguei 25, o que eu já achei até muito. E pra não ficar naquela coisa de peguei 25 livros e não sei quando que vou ler, decidi fazer um vlog em que eu vou parar um dia inteiro meu. Vou aproveitar que hoje que eu tô gravando é feriado, dia 12 de outubro, pra tirar o dia só pra ler. Eu separei 5 histórias das 25. Isso dá o quê? 20%? Então, assim, eu vou ler 20% dos livros que eu peguei lá no Exploda Seu Kindle. Vou me desafiar aí a ler durante 24 horas. Creio eu que não vai ser 24 horas bonitinhas, redondinhas, porque, eu preciso dormir, e 2, eu acho até que eu vou terminar antes, porque os contos, eu peguei alguns contos, justamente pra serem mais curtinhos, eu consegui ler tudo num dia só. Então, tipo, o menor tem acho que 38 páginas, e aí os outros tem mais ou menos na casa dos 80 páginas, e tem um maiorzinho que tem 188 páginas. Então, assim, acho que dá pra colocar tudo no dia de hoje. É como se eu estivesse lendo um livro de 400 páginas, né, num dia. Vocês sabem que eu super consigo, então bora lá. Quais foram os livros que eu escolhi? Benjamin Faz Uma Coisa Ruim, do Felipe Ondrei. Tentei Não Cair, do Eliel Vitor. As 220 Mortes, de Laura Lins, famosíssimo, né? Do meu amigo Rafael Weschenfelder. Um Pássaro Feito de Céu, do Guilherme Alves. Jodie, que é o novo lançamento do Dean C. Hunter, mesmo autor de As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre. Então eu vou ler esses 5. Estou com altas expectativas para todos eles, porque todos que eu peguei, ou eu me interessei muito pela sinopse, ou eu me interessei muito pela capa, que tem alguns aqui que a capa é lindíssima, ou simplesmente eu peguei porque eu sabia que ia ter um romancezinho entre dois meninos. Porque todos os livros que eu vi aqui tinha romance entre dois meninos, eu ia lá e pegava, né? Mas enfim, eu vou começar com Benjamin Fez Uma Coisa Ruim, do Felipe Ondrei, que eu sei que é uma vibe mais suspense, mais mistério, que ainda faz a gente ficar refletindo. Então, estou animadíssimo, então bora lá. Gente, terminei o primeiro conto desse vlogzão e eu não poderia ter começado melhor. A gente já começou com uma história 5 estrelas. Eu estou obcecado por Benjamin Fez Uma Coisa Ruim. Eu fui muito no escuro, né? Eu não tava sabendo muito bem o que esperar. Eu sabia que era um mistério ali, mas foi muito além disso. Gente, eu estava completamente sufocado lendo esse livro. Até uns 50% eu tava realmente assim, muito angustiado, muito sufocado, sem entender pra onde que a história tava indo, porque o Felipe Ondrei, ele cria muita tensão. A cada capítulo que a gente vai lendo é uma escalada de tensão que vai, né, cada vez mais crescendo, que realmente te deixa inquieto, te deixa desconfortável, te deixa, sim, com o coração na mão, sem entender muito bem o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo querendo ler, querendo terminar logo o livro pra decifrar aquele enigma, conseguir até salvar o personagem de alguma forma, porque a gente entende que ele tem alguns demônios ali na cabeça dele e que provavelmente é isso que tá pegando, é isso que vai se desenrolar cada vez mais nas próximas páginas, mas a gente ainda não tem muita profundidade do que são esses demônios. A gente vai descobrir isso depois dos 50%. E eu achei sensacional a forma como o Felipe decidiu contar essa história, porque realmente é uma escalada de tensão que faz a gente ficar vidrado na história. Eu tava sedento por respostas, por
um clarão ali, sabe? E uma coisa muito interessante é que esse clarão vem através de flashbacks. Eu não tava também esperando que a gente fosse ir pro passado, né? O primeiro flashback é até de um passado recente, de algumas semanas atrás, mas aí depois tem um flashback bem lá de trás e a gente vai conseguir realmente entender todo ali o contexto em que o personagem principal tá inserido. Mas o que se trata a história, né? Eu não vou nem contar muito da sinopse em si, porque eu acho que esse é um livro que quanto menos você sabe, melhor vai ser a experiência. Então, não leiam a sinopse da Amazon. Vamos a partir do que eu falar aqui, que eu vou falar um pouquinho até certo ponto da sinopse. Aqui a gente vai ter o nosso personagem principal, que é o Benjamin, e ele vai se mudar da cidadezinha dele, que é uma cidadezinha do interior, pra capital do estado dele, pra fazer uma residência. Ele se formou em medicina, tá se formando em medicina, e isso vai acabar sendo uma mudança muito grande na vida dele, porque ele sempre viveu numa cidadezinha do interior, ali rodeado com a família e tal, e agora ele vai morar sozinho, né, numa cidade muito maior, afastado da namorada, da mãe, etc. A gente vai acompanhar que esse processo de mudança, ele pode ser assustador por si só. E eu digo isso porque eu já tive uma experiência muito parecida, né, que eu já estudei fora também. Ainda que não seja por 2 anos, que é o caso do personagem, mas por um semestre eu estudei fora do Brasil. Então, o sentimento de se mudar e estudar longe, né, da família e tal, já pode ser um sentimento que te traz várias questões ali. Só que isso só se agrava porque a gente vai acompanhando, a gente vai entendendo que ele tem esses demônios. O primeiro, que logo na primeira cena a gente entende, a gente bate o olho e bum, já pega, é que ele tem problemas com a bebida. E isso vai ser um ponto muito forte, né, da trajetória dele. Ele tem um certo grau ali de alcoolismo. Só que isso vai muito além. A gente vai ver que ele carrega traumas do passado, que até pode ter sido a raiz desse problema do alcoolismo também. E tudo isso vem à tona de forma muito forte com essa mudança. Porque chegando lá nessa cidade, no condomínio, onde ele vai viver aí os próximos anos, né, os próximos meses, ele vai ver que esse condomínio é muito estranho. Muito, muito, muito estranho. Ele começa a ouvir batidas na porta e quando ele abre não é ninguém. Ele vai começar a ouvir umas vozes assim, muito indecifráveis. Ele vai tentar sair do condomínio e não vai conseguir. Então tudo isso é essa tensão que vai cada vez mais escalando pra algo muito grande ali nos 50% do livro. Aí beleza, cria-se tudo isso. Pra chegar nos 50% a gente entende um pouco mais. Chega nos 60% tem um plot que fica assim, meu Deus do céu, ok, agora tá tudo explicado. Só que em 85% tem outro plot que ali a minha cabeça explodiu. Ali eu fiz assim, boom! Pra no final ainda deixar uma reflexão sobre um tópico muito importante aqui e sobre a vida também, né, que eu achei sensacional. Então assim, é uma história toda que vai te fazer chegar no final e pensar muito sobre questões da vida. E que ao mesmo tempo te entretém e te deixa com essa sensação de angústia, de meu Deus, eu preciso terminar de ler o livro o tempo inteiro durante toda a história. Então por isso eu tive que dar 5 estrelas. Eu achei que foi um trabalho fenomenal do Felipe e eu com certeza super, hiper recomendo pra vocês. E detalhe, eu fiquei chocado porque lendo, né, a nota do autor no final, e eu jamais imaginaria que esse fosse ser um livro de estreia de tão bem escrito que ele é. Então assim, Felipe, você arrasou. E agora, pra continuar o vlog, eu vou ler Um Pássaro Feito de Céu, do Guilherme Alves. Mas agora eu vou pra academia, né, vou aproveitar aí que hoje eu não trabalho, feriado e tal, vou pra academia, depois vou pegar Um Pássaro Feito de Céu e venho aqui com as minhas impressões. Gente, terminei Um Pássaro Feito de Céu, do Guilherme Alves, e não funcionou muito pra mim. Eu achei bem fofo, na verdade, mas sei lá, eu não consegui me conectar 100% com a história, não consegui me conectar com o personagem principal e toda a trama. Mas é bem fofinho. Mas eu confesso que a capa me interessou muito mais do que a história em si. Aqui a gente vai acompanhar esse protagonista que é sonâmbulo, e isso vai ser um ponto muito importante
importante pro desenrolar da história, né? Esse sonambulismo dele. Além disso, um outro ponto importante é que os pais dele e ele também são missionários. Então eles vivem viajando sempre pra, né, propagar essa missão em outros lugares para diferentes pessoas. E por conta disso, ele se vê muito sozinho. Ele nunca conseguiu ter muitos amigos, porque ele vive se mudando. E tem o fato de ser sonâmbulo. Porque teve um dia específico que ele acordou no meio da rua em que tava ali toda a galera da escola dele reunida, e um garoto lá bem bully, né, que faz bullying muito com ele, acaba tirando sarro da cara dele, e isso meio que espalha pra absolutamente todo mundo do colégio. E desde então ele se vê sozinho pelos cantos, sem muitos amigos, triste, solitário, etc. Tem uma questão, eu diria, um pouco mais fantasiosa também, dessa parte do sonambulismo, porque ele acaba, através dessas situações, né, enquanto ele está sonâmbulo, que tem alguma coisa na casa que ele precisa descobrir. Tem alguma mensagem oculta que também nem é muito bem trabalhado isso, não é o intuito do autor, mas também não fez muita falta, mas que é pra um lado mais espiritual, eu diria, sabe? Uma coisa mais emotiva. Mas ele sente que tem alguma coisa ali na casa, que ele precisa descobrir, que ele precisa agir em cima disso, que ele consegue tudo isso através desse sonambulismo que ele tem. Então a gente vai acompanhar o desenvolvimento, as consequências dessa descoberta, de como que o personagem vai agir frente a isso. É um livro que vai falar muito sobre família, sobre como ter amizades muito fortes dentro da própria família e de como isso pode ser muito bonito, sabe? Então, é uma história muito fofa, que vai te fazer ficar, sim, com o coração quentinho. Inclusive, eu super recomendo, eu acho que vocês podem ter experiências diferentes com essa história, mas não funcionou muito bem comigo. Eu acho que é uma coisa mais pessoal mesmo, sabe? Eu não consegui me conectar 100% com o personagem principal e essa questão da família, da avó, da mãe, do avô. Enfim, não consegui me conectar, mas não achei ruim de jeito nenhum. Definitivamente não achei ruim. Tanto que acho sim que todo mundo deveria ler pra tirar suas próprias conclusões. Mas infelizmente não funcionou tão bem pra mim como o Benjamin fez uma coisa ruim. Então pra esse eu acabei dando 3 estrelas. E agora eu vou pegar Tentei Não Cair, do Eliel Vitor. Esse aqui, gente, eu peguei simplesmente porque tinha 2 garotinhos na capa e isso me atraiu, mas apenas por isso. Eu sei muito pouco da sinopse. A única coisa que eu lembro é que os protagonistas são crianças, então é uma coisa mais infanto-juvenil. Mas vamos lá ver o que eu acho. Gente, eu estou apaixonadíssimo por Tentei Não Cair, do Eliel Vitor. Sério. 5 estrelas, selo Cobra Letrada de qualidade. Gente, isso aqui é ouro. Eu amei. Eu estou apaixonado. Aqui eu fui ver que nas informações do e-book tá escrito: você pode até tentar fugir, mas vai cair de amores por este conto. E é exatamente assim que eu estou me sentindo. Eu caí de amores por esse conto. Eu estou muito boiolinha. Eu estou encantadíssimo com essa história, que apesar de bem curtinha, conseguiu se entregar tudo. Eu estou com meu coração quentinho, eu estou sorrindo de orelha a orelha. Eu queria ler mais 500 páginas desse romancezinho, dessa história entre 2 amigos que, enfim, se gostam muito mais do que imaginam. E uma coisa também muito interessante, que logo de cara, antes mesmo de começar, né, a história, o autor escreve: para todos aqueles que não viveram amor na infância e por isso consomem adolescentes se apaixonando. E por que eu fiquei muito impactado já de cara com essa frase aqui, logo no início, antes mesmo de começar a história? E mais ainda, se eu parar pra pensar, agora, relendo essa frase depois de já ter lido todo o conto. Porque essa história aqui é exatamente o que todos nós, pessoas LGBTQIAP+, queriam ter vivido na nossa adolescência, sabe? É exatamente a história do romancezinho fofo que pessoas héteros consomem e podem viver tranquilamente durante a adolescência, mas nós da comunidade LGBTQIAP+, muitas vezes não conseguem viver e não têm a oportunidade, né, e a liberdade de viver. Então eu tô muito feliz de
ter lido uma história dessa agora, saber que hoje em dia a gente tem muito mais histórias e muito mais histórias reais, na verdade, né? De vivências como essa acontecendo aí. Mas enfim, do que se trata, né? Tentei não cair. Aqui a gente vai acompanhar uma história bem simples do Chris, que ele tá fazendo aniversário e ele acorda de um sonho maravilhoso que ele tá quase beijando o melhor amigo dele, que é o Alexandre. Sendo que, assim, eles sempre foram só melhores amigos. Inclusive, o Alexandre é super gente boa, porque o Chris, ele já é assumido pro Alexandre. O Alexandre sabe que ele é gay e tal, e super respeita. E, assim, isso nunca foi um tabu, assim, na amizade dele, sabe? Pela primeira vez, ele teve um sonho em que envolvia Alexandre de uma forma um pouco além, né, da amizade apenas. E ele acorda no susto, até porque a mãe e o pai dele estão cantando parabéns porque é dia do aniversário dele. E ele queria muito ganhar um celular novo, só que ele acaba ganhando uma bicicleta dos pais. E ele fica assim, é até bastante engraçado, na verdade. Ele fica assim, cara, quem usa bicicleta hoje em dia, sabe? Eu quero um celular, não quero uma bicicleta. Isso não caiu em desuso nos anos 2000. É muito engraçado essa parte. E os pais dele, inclusive, ficam super chateados com isso, tá? Porque queriam que o filho adorasse o presente. Mas aí ele tem a ideia de pedir pro Alexandre ensiná-lo a andar de bicicleta, porque ele nem sabe andar de bicicleta e o Alexandre já sabe. E aí isso vai se desenrolar numa grande jornada super bonitinha, super fofinha do Alexandre ajudando o Chris a andar de bicicleta, e quanto mais juntos eles ficam, mais o Chris fica, meu Deus, eu realmente posso estar sentindo algo a mais pelo meu melhor amigo. Isso não é o maior clichê de todos os tempos de um menino gay no colégio? Se apaixonar por um melhor amigo hétero, que não vai ter chance nenhuma e isso vai acabar só em um coração quebrado? Então, pode ser clichê, mas aqui na história é uma história muito, 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 muito bonitinha e que, né, tem aí toda uma reviravolta, que nem é tão reviravolta assim, né, gente? É só olhar a capa que a gente já entende o que vai acontecer. E eu amei a amizade entre os dois, eu achei muito, muito, muito fofa, muito bem desenvolvida, ainda que o conto seja bem curtinho, tem 38 páginas, tem vários pontos aqui super engraçadas, o que só aumentou ainda mais o meu gosto pela história. O personagem tem várias sacadas, assim, várias piadocas que são bem engraçadinhas. A irmã do Alexandre também é uma personagem que eu adorei, ainda que ela não tenha aparecido muito, mas eu amei. Agora, o principal da personalidade do Chris, que eu 100% me vi nele e amei ainda mais, é que ele é Swift, galera! Ele é completamente apaixonado pela Taylor Swift, assim como eu. Inclusive, estou aqui, ó, usando a primeira friendship bracelet que eu fiz na minha vida. Agora que fiz, eu não tiro ela mais do pulso. Já ali, me identifiquei horrores com o personagem. A bicicleta se chama Alice por conta da música da Lady Gaga. E pra quem não sabe, eu também sou muito fã da Gaga. Então, assim, juntou os melhores mundos num conto só, numa história extremamente fofa. E que real, ele é o Vitor, por favor, escreva um spin-off dessa história, ou sei lá, uma versão estendida, mas eu preciso revisitar essa história, eu preciso revisitar esses personagens, porque eu estou apaixonado. Eu super, hiper, mega recomendo. Falei, 5 estrelas, selo Cobra Letada de qualidade, uma fofurice. E agora eu vou pegar para ler o famoso Os 220 Mortes de Laura Lins, do Rafael Westenfelder. E estou com muitas expectativas, porque, enfim, eu adoro o Rafa, né? Tanto enquanto amigo meu, como também enquanto autor. Ainda mais por esse aqui ser super bem falado, eu tô com altas expectativas. Vamos ver. Gente, pausa na leitura, porque lançou A Queda da Casa de Usher e a gente começou a ver. Inclusive, eu estou gostando pra caramba. A gente tá no episódio 2. Só que começou a chover muito aqui. Inclusive, eu acho que tá até dando pra ouvir o barulho. Tá chovendo bastante. E aí acabou a luz. E a gente ficou tipo uns 15 minutos sem luz. Mas agora voltou e vou continuar a assistir. Gente, essa série é simplesmente perfeita. Assistam A Queda da Casa de Usher. A gente assistiu 4 episódios agora. A gente simplesmente não conseguia parar de assistir e ainda falta metade. Mas assim, gente, perfeita, sério. Fazia muito tempo que eu não assisti uma série tão boa assim. Não, e detalhe, a gente ainda queria assistir mais. Só que tá muito calor, então a gente vai mesmo pro quarto e aí eu vou
continuar lendo as 220 mortes de Laura Lins, né? Porque era pra ser um vlog 24 horas. Eu acho que esse vlog vai ser um vlog 36 horas, pelo visto. E, enfim, logo depois a gente vai dormir e tal. E vamos continuar a série em outro momento. Mas, ó, fica a dica. Porque tá sensacional. Gente, terminei as 220 mortes de Laura Lins. E temos mais um 5 estrelas com selo Cobra Letrada de qualidade. Gente, eu amei esse livro. Esse livro, eu achei o ritmo dele até muito parecido com o do Benjamin Fez Uma Coisa Ruim, porque tem uma escalada ali de tensão, a gente fica realmente vidrado na história pra saber se o plano do personagem principal vai dar certo ou não vai. É uma angústia, uma aflição, aliás, sabe, muito grande. Então eu amei. Eu acho que vale sim todo o hype que tem ao redor desse conto aqui. Porém, eu vou culpar o meu namorado por eu não ter tido a melhor das experiências. Mas assim, não tem nada a ver com a história ou com a escrita do Rafa. Mas por quê? Porque meu namorado me deu um spoiler desse livro. E tem um plot bem grande aqui no final, que se você não sabe, sua cabeça vai explodir. E eu já sabia. Por quê? Porque o namorado já tinha comentado. Porque pra quem não sabe, essa história aqui, né, da Laura Lins, foi inspirada num anime, eu acho que é numa história de um anime, se não me engano. Me conta nos comentários se eu estiver errado, mas eu acho que é um anime. Se não for um anime, é um mangá, mas eu sei que, enfim. Mas eu acho que é um anime, sim. E o meu namorado já conhecia essa história, e ele me contou até o final. Então, eu já meio que tava assim, eu espero que ele tenha me falado errado, ou que, sei lá, que por algum motivo do acaso ele não estivesse certo, mas sim, ele estava certo. E aí eu já sabia como que ia terminar. E aí eu fiquei um pouco broxado, assim. Mas, ainda assim, eu amei demais. Eu sofria com o protagonista, eu torcia pra que, pelo menos uma vez, ele conseguisse resolver ali a questão. Então, assim, foi uma coisa, parecia que eu tava vivendo junto dele, sabe? Ou parecia que eu mesmo tava vivendo dentro do personagem. Mas, enfim, do que se trata esse livro, né? Aqui a gente vai acompanhar o Daniel. Ele tem uma melhor amiga, que é Laura Lins, e ele vai acompanhar a morte da melhor amiga 220 vezes. Ele tá preso num loop temporal em que ele sempre acorda às 13h48, se não me engano, no dia 17 de maio, e aí ele se encontra com a amiga dele morre, e ele fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque ele se lembra de todas as mortes, ele se lembra sempre desse loop temporal, de acordar e encontrar a amiga morrer e depois o mundo resetar e ele acorda de novo e tudo acontece novamente. Já a Laura Lins não lembra de nada. Pra ela ali acaba e depois começa, enfim, uma nova vida. E aí ele fica assim, cara, o que tá acontecendo? Por que isso está acontecendo? E como que eu vou me sair dessa, até porque eu não aguento mais ver a minha melhor amiga sendo morta o tempo inteiro, todos os dias. E a gente vai acompanhar também um pouco do background dessa amizade, o que é muito bonito, e eu acho que o Rafael, sim, foi uma jogada de mestre, meio que acompanhar esses flashbacks, porque é através disso que a gente vai ficar ainda mais sentido por todas essas mortes da Laura Lins e por todo esse sofrimento do Daniel, né, do protagonista, porque a gente já sabe como eles se conhecem, a gente já sabe qual foi toda a jornada que eles passaram até chegar nessa amizade. Inclusive entendemos o intuito desse encontro inicial, porque eles vão se encontrar, porque a Laura Lins fala assim, precisamos conversar. E ele fica assim, meu Deus, precisamos conversar mesmo, porque eu também tenho algumas coisas pra confessar aqui que nunca tinha falado com ela. Então, a gente entende a urgência de tanto um como o outro, muito mais do Daniel, na verdade, de contar o que ele tá sentindo, né, e, enfim, contar o segredo dele pra Laura Lins e nunca conseguir porque sempre ela morre. E aí depois a gente fica preso e viciado numa narrativa em que ele tenta de tudo salvá-la e, tipo, retardar esse ciclo, né? Só que ele nunca consegue. E quanto mais, inclusive é uma das regras que ele acaba se dando conta, de que quanto mais você tenta retardar essa morte,
pior ela vai ser, mais brusca ou mais violenta ela vai ser. E isso dá um pânico, assim, na gente, porque a gente fica assim, caraca, ele tentou de tudo, ele pensou, porque ele já viveu 500 mil vezes, então ele vai entendendo o que ele pode fazer pra driblar determinada ação, né, que vai resultar na morte dela. E aí ele pensa em tudo, mas aí chega num momento em que ele se vê num impasse e acaba acontecendo de novo, e aí volta tudo de novo pro início do ciclo. Então é desesperador, ao mesmo tempo que é muito bom, porque eu li numa tacada só, até porque é curto, né, acho que tem 100 páginas, sei lá, mas você fica realmente viciado na narrativa. Rafael Westenfelder nunca decepciona, mais um aí 5 estrelas na coleção, né, de Rafael Westenfelder, então leiam, porque vale demais a pena, e leiam as outras coisas dele também. Eu já li Depois da Caixa Preta, que eu gostei bastante, eu já li O Mistério da Casa Incendiada, que é um novo lançamento dele, que é incrível, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Leiam Rafa Westenfelder. E para terminar, encerrar esse vlogzão, eu vou pegar pra ler Jodie, do D.C. Hunter. Esse aqui é um pouco maior, eu acho que tem 188 páginas, deixa eu conferir. Sim, tem exatas 188 páginas. Sei que essa história aqui é uma história mais sensível, delicada, vai tratar ali de assuntos mais pesados, então vou respirar fundo, já preparar o meu psicológico e embarcar nessa jornada aqui. Bom, gente, terminei Jodie e foi um conto bem fofo, que eu não amei, mas foi bem agradável, foi bem bonitinho, assim. O final também é um final feliz no meio de tantas coisas tristes e pesadas, porque se engana quem olha essa capa super bonitinha e pensa assim, nossa, vai ser um livro super fofo, vai ser um livro levinho e tal, porque eu acho que eu falei no take anterior que vai tratar sobre assuntos bem delicados, né, principalmente abuso infantil, que eu acho que é o tema principal da história. Só que o Jim, ele conseguiu tocar nesses assuntos, porém de uma forma que não gerasse gatilhos nas pessoas que estão lendo. Então eu achei bem positivo a forma como o autor decidiu contar essa história e ainda assim passar a mensagem que ele estava querendo passar. Eu fiquei mais impactado ainda quando eu li a nota do autor no final. Quem leu vai entender, eu não quero falar porque eu acho que pode ser spoiler. Na verdade não é spoiler porque é uma coisa do autor, mas enfim, impacta ainda assim na história, então eu não vou contar, mas quem já leu sabe o que é, eu fiquei realmente muito assim... Mas do que se trata a história, né? Que a gente vai acompanhar o Joey, que é o nosso personagem. Ele é um jovenzinho que tá no colégio e a gente vê que ele não tem muitos amigos, porque ele sofre bastante bullying no colégio. As pessoas ficam, enfim, chamando ele de boiolinha, principalmente os meninos do colégio, ficam deixando ele de canto, até tendo um bullying um pouco mais físico também. Essas cenas são péssimas. Eu realmente fiquei super angustiado, super desconfortável lendo, porque, enfim, já fui uma criança que sofria bullying no colégio dessa forma. Mas o Jodie, ele tem um sonho que é filmar um curta-metragem. E aí, ele mora numa fazenda. E nessa fazenda também ele não tem muitos amigos. Até que um dia ele encontra o Benjamin, né, que é o Benji, e ele vê no Benji o personagem perfeito pro curta-metragem que ele quer filmar. Porque ele tá literalmente a todo momento segurando uma câmera. Ele filma tudo. O céu, as flores, o campo, os pais, tudo. Sempre tá com uma câmera na mão. E aí ele vê no Benji ali perfeito, porque o Benji é bailarino e ele também já fez balé antes e ele gostava muito, né, de fazer balé, só que ele parou, vai entender porque ele parou conforme a gente for lendo, e ele começou a jogar futebol meio que pra substituir o balé e pra tentar ficar mais próximo, assim, do irmão, da família, etc. E quando ele conhece o Benji, ele pensa, tá, ele me lembra das coisas boas do balé, então isso faz dele o personagem perfeito para essa história que eu quero gravar. E nisso vai surgir uma amizade belíssima entre os dois, porém, algumas coisas que o Benji começa a falar vai
despertar alguns gatilhos no Jory e, enfim, essa amizade vai acabar tendo aí algumas consequências e a história vai se desenrolar a partir daí. E é a partir disso também que entra a parte mais pesada do livro, que a gente vai entender qual é o passado do Jory, por que que ele é assim, porque ele não tem tantos amigos, porque ele tem, enfim, esses demônios na cabeça dele. E é um livro muito bonito, ainda que muito pesado, justamente pela delicadeza dele, sabe? Eu não amei, não foi um livro assim, uau, que super me tirou o fôlego, me impactou, etc. Mas eu me entretive, eu passei um bom tempo lendo. Então no final eu acabei dando 3,5 estrelas e acho que foi um bom final pra esse vlogzão aqui. Acabei me surpreendendo positivamente com vários dos contos. Alguns aí foram 5 estrelas e favoritados até. Então realmente foi um resultado muito positivo. E eu quero saber de vocês agora. Me contem nos comentários se vocês já leram alguns desses. Se vocês inclusive pegaram alguns desses ou outros, né, na ação do Exploda Seu Kindle. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!